Olá, vamos pensar numa coisa. E se o jeito que a gente sempre tentou ajudar as famílias estivesse, na verdade, olhando para o lugar errado? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. E se parássemos de procurar culpados e começássemos a construir sistemas que realmente funcionam? Essa é uma pergunta que muda tudo, né? A gente está muito acostumado a pensar que os problemas e as soluções estão sempre dentro de casa. Aquele foco em consertar a família. Só que olha que interessante, um monte de pesquisa fascinante aponta para outra direção. Que talvez o segredo para fazer a diferença de verdade esteja do lado de fora. Então, para a gente entender essa virada de chave, precisamos conhecer uma ideia fundamental de um pesquisador chamado Uri Bronfenbrenner. Pense no que ele fez como um mapa. Um mapa que não mostra só a casa, mas mostra tudo, absolutamente tudo que tem em volta dela. Todo o ecossistema onde a família vive. E a sacada dele é a seguinte: uma criança não se desenvolve numa bolha, sabe? É o contrário, ela é influenciada por um monte de camadas, tipo anéis em volta dela. A escola, os vizinhos, as políticas da cidade, até a cultura do país, tá tudinho mesmo conectado. Essa analogia da planta é perfeita. Porque, pensa bem, tentar ajudar uma criança sem olhar para o ambiente dela é a mesma coisa que querer que uma flor linda cresça numa terra seca, sem sol, sem água. Não vai rolar, né? Para ela florescer de verdade, todo o ecossistema em volta tem que estar saudável. Ok, a teoria é bem legal, mas e na vida real? Como isso funciona? Agora a gente vai sair um pouco da teoria para ver um exemplo prático, com o trabalho de um outro pesquisador, o Mário Luiz Small. Ele descobriu um poder quase secreto, um poder que está nas conexões que as organizações podem criar. O Small foi estudar creches e programas para crianças pequenas lá em Nova York, mas o foco dele não era o que a gente imagina, tipo, o que as crianças estavam aprendendo. Não, ele olhou para uma coisa que acontecia meio que nos bastidores. Ele prestou atenção nas relações que surgiam entre os pais. E o que ele percebeu foi algo bem simples, mas com efeito gigante. Quando esses lugares criavam momentos para os pais se encontrarem, conversarem, sei lá, num evento ou sendo voluntários, o que eles estavam fazendo, talvez sem nem perceber, era tecer uma rede de segurança. Uma rede social de verdade, feita de gente. E é aí que a mágica acontece. Aquela confiança que começou numa festa da escola vira ajuda de verdade no corre-corre do dia a dia. Vira aquele pedido simples. Poxa, você mora 5 quarteirões daqui, será que poderia pegar ele na escola para mim hoje? Isso não é só amizade, gente. Isso é um recurso valiosíssimo, que alivia um estresse danado e resolve problemas reais. E olha, isso não é só uma historinha bonita, não. O Small foi além. Ele pegou o que descobriu e conectou com um estudo gigante da Universidade de Princeton. E o que eles viram? Que quando as famílias têm essas redes de apoio, os resultados de saúde e bem-estar melhoram. E não é pouco não, é uma melhora que dá para medir. Ou seja, essas conexões fazem toda a diferença. Certo. Agora, vamos adicionar uma outra camada nessa nossa conversa, uma camada super importante. A gente vai falar de um conceito do economista comportamental sendo Mulenata. É uma ideia que, sinceramente, muda o jeito da gente enxergar tudo, o impacto que a pobreza tem nos nossos recursos mentais. Ele usa uma metáfora genial: largura de banda. Pense na sua capacidade de atenção, de tomar decisões, de ter força de vontade, como se fosse a sua internet. Agora imagine que o estresse constante de não saber se vai ter dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, esse estresse consome quase toda a sua internet, quase toda a sua largura de banda. Sobra muito pouco para planejar o futuro ou até para resolver as coisinhas simples do dia a dia. E essa comparação, ela é o coração da mudança toda. Porque em vez de a gente perguntar, nossa, por que aquela pessoa faltou na consulta de novo? A ideia da largura de banda nos faz perguntar outra coisa. Nos faz perguntar, será que o sistema foi pensado para alguém que já está com a bateria mental no fim? A gente para de culpar a pessoa e começa a questionar o sistema. Ok, então, se o problema não está só na pessoa, mas também no sistema em volta dela, a pergunta de $1 milhão é: como a gente constrói um sistema melhor? E a boa notícia é que as pesquisas do Small e do Mullainathan não só apontam o problema, elas também mostram um caminho. E a palavra-chave que amarra tudo isso é responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as instituições, a escola, o posto de saúde, o governo, elas têm que ter um papel ativo para que as famílias tenham sucesso. A responsabilidade não pode ser só da família, sabe? O peso não pode ficar todo nas costas de uma pessoa só. E olha só como isso se traduz em ações concretas. A ideia é criar serviços que entendam como a vida real funciona, que ajudem a criar conexões em vez de só oferecer um programa frio.
que tenham flexibilidade em vez de rigidez total, que sejam simples de usar, pensados para quem está com a largura de banda no limite. E o mais importante de tudo, que trabalhem junto com as famílias como parceiros e não como juízes. E o mais legal disso tudo é que não é só uma ideia bonita no papel. Esses pesquisadores, como o Ismail e o Mullainathan, estão na rua, testando isso, aplicando essas ideias em programas de verdade. Eles estão mostrando que sim, é totalmente possível construir sistemas mais inteligentes e, principalmente, mais humanos. Então, a gente fecha com essa reflexão. Essa análise toda nos convida a fazer uma pergunta muito maior. E se o nosso objetivo não fosse ficar tentando consertar as famílias como se elas tivessem algo de errado? E se, em vez disso, nosso foco fosse em cuidar do ambiente, em preparar a terra, garantir que tenha sol, que tenha água, para que todas as famílias, sem exceção, tivessem a chance não só de sobreviver, mas de florescer?